O lado esquerdo do nosso cérebro, do cérebro das crianças, gente, ele é um lado que é racional, um lado lógico, né? Que põe tudo em ordem, é aquele lado bem mais exato. Então, é o que gosta da ordem, dos números, né? Aquilo que é lógico. E o lado direito, gente, é aquele lado não verbal. É o lado que está mais ligado às expressões faciais, gestuais do corpo, né? As emoções. Ele é tido como um lado mais intuitivo, o lado das emoções. E é assim que a gente fala um pouquinho sobre esse assunto. E uma curiosidade, gente. Quando a gente fala de desenvolvimento, né? As crianças, gente, as nossas crianças bem pequenas, elas têm o hemisfério direito predominante. Principalmente as crianças de até 3 anos de idade, o lado direito delas, eles são predominantes, que é o lado artístico, né? O lado emocional, né, das emoções, é aquele lado que vai perceber mais a lógica, né, das expressões sociais, do comportamento físico. Então, olha só, uma criança, né, lógica, responsabilidades, né, isso para ela, horários, então, não faz sentido nenhum. Isso para elas não existem. Por quê? O lado direito do cérebro é que está ali nesse momento, né, que é o lado das emoções, comandando tudo isso. Então, por exemplo, isso justifica aquela criança que, por exemplo, está na rua, de repente ela para no meio da rua para observar uma joaninha passando na calçada. Então ela fica ali, ela para e ela fica ali, ó, por vários minutos, esquece do tempo, esquece, por exemplo, que tem escola, esquece que tem outras coisas para fazer, né? E vai ficar observando a joaninha. Por quê? O lado direito do cérebro dela é que está ali mais em evidência. Então, para que a gente possa ter uma vida equilibrada, significativa, gente, uma vida criativa, né? Que a gente possa ter bons relacionamentos, é fundamental que haja o equilíbrio dos dois cérebros, né? Dos dois hemisférios do cérebro. Então, é imprescindível, tá? Então, a gente precisa que esses dois cérebros, gente, eles hajam, tá? De maneira equilibrada, que eles funcionem junto, que eles se integrem. E é isso que a gente vai aprender hoje, enquanto pais, a fazer com as nossas crianças. Porque, gente, usar só um lado do cérebro é como a gente tentar nadar só com o braço, né? A gente tenta nadar só com o braço e na maioria das vezes a gente vai ficar só rodeando, só com o braço, tá ali só rodeando. Quando a gente utiliza os dois braços, o que acontece? O nosso posicionamento é reto, ele vai além, ele vai adiante. Então, quando a gente ajuda os nossos filhos, gente, a conectar os hemisférios esquerdo e o hemisfério direito, né? A gente tem uma chance muito grande dos nossos filhos não viverem aqueles extremos, que é o extremo do caos, que é a emoção gritante, né? E o outro extremo que é da rigidez, aquela criança muito lógica, muito certinha, né? Muito exata. Então a gente evita esses dois extremos que no livro fala que é o caos e a rigidez, e a gente faz o quê? Com que os nossos filhos caminhem no meio deles, né? No equilíbrio. Então a gente evita, quando a gente conecta os dois hemisférios, a gente evita que as nossas crianças permaneçam nesses extremos, a gente ajuda elas a equilibrar essas emoções, certo? Mas então, você deve estar aí se perguntando, né? Como que a gente pode ajudar os nossos filhos a equilibrar esses dois hemisférios? Como que a gente faz isso? Então a gente vai aprender. Existe
né? O livro fala sobre 2 estratégias. A primeira delas é conectar e redirecionar. Então, como que funciona? Por exemplo, lá ele relata a história da Tina, que é uma mãe, e tem um filho de 7 anos de idade. Essa criança de 7 anos de idade acorda, né, no meio da noite e fala para a mãe, vai para a sala e fala que ela não consegue dormir. Eu não consigo dormir. E aí a mãe fala, mas o que está acontecendo, né? E essa criança, esse menino, ele começa a falar, porque eu nunca recebo um bilhete da senhora no meio da noite. Porque daqui tantos dias é meu aniversário. Eu não gosto de fazer dever de escola, eu detesto isso. Então, assim, ele começa a reclamar, joga aquela enxurrada de reclamações para a mãe, né? Coisas que, assim, às vezes a mãe olha, às vezes a gente olha enquanto mães e pensa, gente, mas não tem nada com nada, ele tá falando de bilhete, de repente ele fala de aniversário e depois de repente ele fala que não gosta de fazer o dever de casa. Então, assim, o filho começa a reclamar de coisas sem sentido, que não fazem sentido para ela, para a mãe, que já é uma adulta, então tem os hemisférios, né, equilibrados, vamos dizer assim. Então, quando essa criança de 7 anos, esse menino de 7 anos de idade, ele começa a reclamar, falando disso que está acontecendo com ele, deixa claro que o lado direito do cérebro dele é que está comandando essas emoções e que está em desequilíbrio com o lado esquerdo do cérebro dele, né? Então, o lado direito, que é das emoções, que ele tá com raiva, que ele tá magoado, né? Que ele não recebe o bilhete no meio da noite, esse lado das emoções, o lado direito do cérebro, é que tá ali em alta nessa criança. Então, e demonstrando que tá em desequilíbrio com o lado esquerdo, que é o lado racional, o lado lógico. Então, para a mãe, na maioria das vezes seria fácil, ela fala assim, não, vai dormir, volta a deitar, vai pra cama que isso logo passa. Ou então fala, não, para com isso vai passar. Agora mesmo vai pra cama, começa a contar carneirinho que você volta a dormir, você consegue dormir. Seria fácil ela resolver a situação assim. Mas aí, ela sabendo dessa estratégia, da técnica de conectar e redirecionar aquela situação, o que ela fez, né? Ela trouxe a criança para perto dela, fez um carinho nas costas dele e muito carinhosamente ela falou assim, meu filho, às vezes as coisas não são fáceis, né? Eu entendo. Aí ela ainda reafirmou, a mamãe jamais te esqueceria, meu filho. Eu penso sempre em você e sei o quanto você é importante para mim. Então, assim, quando ela abraçou ele, neste momento, quando ela termina de falar, ela abraça ele ainda falando ali, né, contando para ela, ela abraça ele e no que ela abraça ele, ela pode sentir que ele começa a ficar mais calmo e, né, mais relaxado, gente. Então, nesse momento que ela abraça, né, que ela ali entra nessa conexão, o que ela está fazendo? Ela está conectando com o lado direito do cérebro dele, que é o lado das emoções. Então, o que ela faz, né, do lado não verbal? Ela abraça ele. Primeiro ela conecta, né? Fala que ela passa a mão nas costinhas dele. Ela fala que realmente existem situações muito difíceis e depois ela vai lá e abraça. Então, nesse momento, ela está conectando com o lado direito do cérebro do filho dela. E aí, neste momento, o que acontece com essa criança? Né? Ela se acalma, desacelera, né? Relaxa
E ela se sente o quê? Ouvida, ela se sente cuidada. Olha que bacana. Então, nesse momento que ela percebeu que ela podia aplicar a técnica de conectar e redirecionar, ela fez isso. E ela criou esse elo, essa união. Porque ela trouxe o quê? Conforto para essa criança. Essa criança se sentiu ouvida, essa criança se sentiu cuidada. Percebe, gente? Então, essa mãe, ela foi muito sábia. Como ele estava falando muito, repetindo muito aquela situação, né? Deixando claro que aquela emoção, aquele problema estava realmente, né, incomodando ele, ela então conectou com o lado direito dele, do cérebro dele. E aí, quando ela percebeu que ele já estava mais calmo, já estava mais relaxado, o que ela fez? Ela foi breve com ele, né? Carinhosamente ela foi breve e combinou, olha, pela manhã a gente vai conversar sobre esse assunto. E aí, a criança, depois que ela se sentiu o quê? Ouvida, cuidada, para ela é muito mais fácil, ela se sentiu mais receptiva para receber aquilo que a mãe queria orientá-la. Ou seja, agora vamos dormir porque amanhã a gente vai conversar sobre esse assunto. Ou seja, o lado esquerdo do cérebro da mãe, ali naquele momento, ela conectou com o lado direito e ela redirecionou a situação com o lado esquerdo. E às vezes você pode estar aí se perguntando, né? Ah, mas isso é mãe desse menino. Essa criança está fazendo drama para ficar acordada até mais tarde. Às vezes você pode estar até pensando isso, né? Só que quando a gente integra o cérebro dos nossos filhos, né? Integrar o cérebro dos nossos filhos, gente, não é deixar se manipular por eles, pelas nossas crianças. E também não é reforçar maus comportamentos. Quando a gente entende como o cérebro das nossas crianças funcionam, né? Como funciona o cérebro dos nossos filhos, a gente pode estabelecer, gente, uma conexão muito mais rápida e eficaz com eles. Então, quando a gente entende quando o cérebro dos nossos filhos funciona, a gente cria uma conexão muito mais rápida com os nossos filhos, tá? A gente não tá ali deixando se manipular por eles e nem reforçando o mau comportamento, tá? Essa mãe, ela foi muito sábia, certo? Então, quando a mãe, gente, e os filhos, eles estão sintonizados um com o outro, eles experimentam o que, gente? Uma sensação de união, tá? Então, quando o cérebro, gente, ele tá integrado lá, o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito, os nossos filhos, gente, eles valorizarão tanto a lógica, tá? Quanto as emoções.